E aí, beleza? Teve um vídeo passado aqui, recente, que eu falei sobre a história da caderneta de poupança ser um investimento ou não, alertando você sobre o conceito, sobre entender bem o conceito, o significado das palavras. Hoje eu vou falar sobre um outro termo que está sendo utilizado com bastante frequência no mercado financeiro, que tem um erro conceitual grave e que pode induzir você a raciocinar de maneira equivocada. Então o principal ponto aqui é você ter em mente o que é aprender, né, sobre finanças e investimentos e quando você está exposto a uma frase de marketing financeiro, é diferente. Então, se você entende os conceitos, você não derrapa nisso aí. Mas se você ainda não tem os conceitos bem definidos, então você pode cair nesse tipo de coisa, então é bom você ficar atento. Então, por exemplo, hoje tem sido dito muito o seguinte, você não deve poupar, mas sim investir, né? Puxa vida, quer dizer, é uma coisa que é ruim para quem é educador ter que falar, gente, isso está errado, vocês estão usando um conceito supostamente de educação financeira explicando o significado errado das palavras. Então as pessoas podem ter interpretações diversas sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente fala que você não deve poupar, mas investir, né, com ideia antagônica entre uma coisa é poupar e outra coisa é investir, já tem um erro conceitual, porque o ato de poupar não é a mesma coisa que investir na caderneta de poupança, certo? Então poupar significa gastar racionalmente ou não gastar tudo. Por exemplo, quando eu falo eu vou poupar energia, eu não vou pegar a energia e botar na caderneta de poupança, certo? Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo eu devo poupar água, né, eu estou poupando água, eu estou deixando de gastar mais do que eu preciso, né? Eu não estou gastando mais do que eu preciso, na verdade, para poder salvar um pouco de água, para poder economizar, pensando que no futuro isso pode me fazer falta. Então, poupar é simplesmente o ato de você ser capaz de, gerando a sua renda, reservar, separar parte dela para o seu processo de acumulação de patrimônio, seja este dinheiro alocado onde for. Inclusive pode ser na poupança ou pode não ser na poupança. Então, quando você usa um termo como esse, não poupe e invista, por exemplo, você está deturpando o que é o conceito, o significado da própria palavra poupar, da própria palavra investir. Então, a ideia de poupar e investir, ela é complementar. Você poupa e investe. Você não tem como investir sem poupar. Então, não tem antagonismo entre as duas palavras. A única possibilidade de você investir sem poupar é se você receber uma herança, né? Mas ainda assim você vai ter que poupar, porque você teria a possibilidade de gastar toda a herança. Então poupar é uma necessidade fundamental para posteriormente investir. Não existe investimento sem o ato de poupar. Isso é uma coisa. E a outra coisa é associar o poupar ao produto caderneta de poupança, dizendo que isso não é investir. Então essa frase, ela tem dois erros. O primeiro erro que é dar um significado de poupar que não é o significado correto da palavra. E o segundo é sugerir que poupar, ainda que isso fosse aplicar na caderneta de poupança, não seria investir. Sim, seria investir. E quando a gente é chato, vamos falar, mas esse negócio de educação financeira tem que ser uma coisa mais leve, ela não pode ser uma coisa mais chatice, não pode ter esse tipo digamos, de rigor conceitual. Tem que ter, sabe por quê? Porque senão, quando eu chegar para você numa live, ou quando você estiver se deparando com alguma situação, quando você estiver num churrasco com a sua família, com os seus amigos, ou em qualquer lugar onde você interaja com outra pessoa, uma pessoa pode dizer, não, eu estou poupando regularmente. E você passa a entender que a pessoa está aplicando na caderneta de poupança e que ela não está investindo. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Ela está dizendo que ela está guardando recursos mensalmente, não importa onde. A informação que ela está te dando é essa. Então, se você não entende o conceito, você não vai entender a mensagem. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, poupança, a minha poupança hoje, os meus recursos, a minha poupança é mais ou menos de 500 mil.
Ela está dizendo que toda a aplicação que ela tem financeira está na caderneta de poupança? Ou ela está dizendo que o ato de poupar gerou para ela uma poupança, ou seja, sinônimo de reserva financeira, totaliza 500 mil, que pode estar em CDBs, em tesouro, em ações e todos os produtos de investimento no mercado financeiro? Então, o problema de você usar os conceitos errados, sem ser rigoroso, é que daqui a pouco você não consegue mais conversar. Porque uma pessoa chega para você e fala uma frase e você tem que tentar decifrar o que ela está querendo dizer. Então, muitas vezes, quando eu me deparo com uma pergunta dessa de algum aluno meu, eu falo assim, será que ele está querendo dizer isso ou aquilo? Será que ele está falando no termo correto da palavra ou será que ele está falando uma outra coisa que eu vou ter que tentar identificar qual que é para tirar a dúvida dele? Então, se a gente não tiver rigor no uso correto dos termos e das palavras, a gente vai fatalmente criar uma dificuldade de comunicação e, consequentemente, uma dificuldade de aprendizado e evolução dentro do processo de educação financeira. Então, daí a necessidade da gente usar os termos corretos para aprender sempre e continuar evoluindo. Beleza? Então, se você gostou, coloque seus comentários aqui embaixo, fala o que você acha desse assunto, o que você entende de poupar, de ter uma poupança, né, no sentido amplo da palavra, se você acha importante que os termos sejam utilizados da maneira correta ou se você acha isso irrelevante. E se você quiser saber qual a instituição que eu utilizo para fazer os meus investimentos, tem um link aqui na descrição, é só você ir lá e clicar que eu te digo onde que é, tá bom? E se você, porventura, quiser ser um aluno meu, também tem um link aqui embaixo na descrição que você pode entrar na fila do curso Investimento Perfeito e aguardar, porque é feita uma fila e quando surgirem novas vagas, eu mando um e-mail e aviso como é que funciona, quais são as condições e tal, e aí você avalia o seu interesse de participar ou não comigo no momento. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.